Então, vamos começar esse treinamento, onde a gente vai falar de read lines. O que são read lines? A gente fala que são slogan matadores. No caso do Convertra, slogan matadores de campanhas. Aquelas chamadas que a gente usa para chamar a atenção do eleitor para a nossa proposta de trabalho. Ou para a sua proposta de trabalho, se você preferir. A ideia aqui é que a gente consiga, em 50 minutos, transmitir para vocês um pouquinho alguns segredos para que você consiga transmitir a sua mensagem, falando pouco, escrevendo pouco e sendo bem assertivo, falando para o teu eleitor, imaginando ele do outro lado, para que ele possa receber a tua mensagem, interagir com ela e transformar isso numa nova oportunidade, ou seja, num novo voto para você. Meu nome é Renato Moura Júnior, ou só Renato. Sou publicitário, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e estou aqui no Converta para falar para vocês exatamente disso, de read lines ou headlines, que são os slogans que a gente deve usar numa campanha publicitária ou numa campanha política para diferenciar um candidato do outro, uma proposta da outra, de uma maneira vencedora, de uma maneira realmente diferenciada para quem está recebendo a mensagem do outro lado. Bem, toda eleição começa pelo perfil do candidato, pela proposta que ele tem, pelo projeto que ele quer defender, pela estruturação partidária, os desafios pessoais políticos e tudo mais que a gente puder imaginar quando uma pessoa se candidata. E aí, o candidato ele se coloca num lugar aonde, para chamar a atenção do eleitor, ele tenta se manifestar, ele tenta se mostrar através de santinhos, cartazes, faixas e outros materiais publicitários, na grande maioria das vezes produzindo uma bela foto, criando um design gráfico interessante, mas normalmente falando, vote em mim. Meu nome é tal, meu partido é tal, meu número é tal. E simplesmente isso, vote em mim. E aí eu pergunto para você, pedir para votar no seu nome é a sua melhor mensagem? É tudo que você tem para falar para o seu eleitor? Na hora de sair para uma campanha, na hora de você buscar o voto do seu eleitor, você realmente acha que pedir para ele votar no seu nome, no seu partido, no seu número, é realmente a melhor mensagem que você tem para passar? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de a capacidade de separar e tratar as informações. A gente tem o QI e tem o QE. O QI é onde a gente armazena as informações práticas, os dados, aquilo que a gente estuda. É onde a gente administra todos os conteúdos e informações que a gente tem, que a gente aprende na vida da gente. Já o QE, que é o lado emocional, ele recebe as informações, ele é instigado emocionalmente a fazer alguma coisa, a ter alguma coisa, a construir alguma coisa.
E ele vai buscar no QI, assim, onde está armazenada a informação dele, dados, para que o emocional dele construa, para que o emocional dele faça essas coisas acontecerem. Que é o nosso sistema límbico. Que é exatamente ali onde estão as nossas decisões. É no nosso sistema límbico que a gente precisa trabalhar. Ali é onde trabalham os gatilhos mentais. Gatilhos mentais é o que, talvez o grande segredo da publicidade que a gente comunica, onde a gente comunica diretamente para o sistema límbico das pessoas, onde a gente influencia elas diretamente a nível emocional. Quando os gatilhos mentais são corretamente utilizados, a gente consegue fazer que o cliente, no caso do comércio, que o eleitor, no caso de uma campanha política, a gente consegue que ele faça determinadas coisas movido pelo emocional, fazendo que ele deseje alguma coisa, ou que ele queira participar de algum projeto, de alguma situação, porque aquela informação está chegando para ele da maneira certa, da melhor maneira possível que a gente poderia mandar para ele. Por isso que a gente fala que esses gatilhos atingem a parte do cérebro que é responsável pelas decisões. Quando a gente consegue ativar ele da forma certa, a gente consegue criar o estado apropriado que qualquer pessoa pode gerar para poder comprar, para poder decidir, para poder escolher. No caso da gente, a gente vai falar de alguns gatilhos mentais mais para frente, aonde necessariamente estão envolvidos a promessa de campanha e o retorno que aquele eleitor pode dar para quem está participando, para quem está fazendo uma campanha. Existe um gatilho mental chamado gatilho da reciprocidade, que ele trabalha exatamente diante daquilo que você entrega para alguém sem custo, sem nenhum tipo de valor, e aguarda, você entrega para o eleitor informação, promessas, projetos, coisas que você quer fazer, ou trabalhar em prol de fazer, se eleito for, e aí ele te entrega o voto dele, porque ele acredita nas suas promessas. Ele acredita na transformação que você pode gerar. Quando a gente fala em gatilhos mentais, eu te pergunto, essa imagem, essa chamada que eu estou te passando, eu vou contar para vocês os 5 segredos para o sucesso de uma campanha para vereador, desperta em você o interesse de assistir essa palestra. Desperta em você a vontade de querer saber o que a gente vai falar aqui hoje e agora. Então, esse é o poder de uma chamada bem construída. Ele desperta o interesse de quem está recebendo a informação. Provavelmente você não sabe o que eu vou falar. Eu aqui estou só aplicando gatilho mental da antecipação. Eu só estou antecipando aquilo que eu vou falar para vocês. E a partir dali, eu começo a prender a sua atenção para aquilo que eu vou falar, para aquilo que eu vou comunicar. E isso vale não só para o seu material de campanha, vale também para o seu discurso, vale para aquilo que você vai conversar com as pessoas. Então, quando a gente fala de chamadas, das headlines, a gente não está falando só de material publicitário. A gente está falando, talvez, principalmente do discurso que você pode fazer perante o seu eleitorado, perante aos eleitores que você vai receber o voto, que vão acreditar em você o voto deles. Para isso, a gente visualiza que você pode se preparar
para se comunicar de uma maneira diferenciada. Tecnicamente falando, a ideia é que você consiga envolver a chamar a atenção do seu público na tua landline, na sua chamada. Se você consegue envolver e chamar a atenção dele, você já conseguiu 80% do que você gostaria em termos de aceitação e de despertar. A partir dali você tem que propor uma ideia, passar uma mensagem objetiva, falando o mínimo que você puder. Porque só 20% dos eleitores é que vão olhar o restante daquilo que você tem para falar. Mas é importante você ter para falar. E aí eu separei 4 pontos que eu acho que são fundamentais, principalmente na campanha eleitoral. Seria o primeiro, atenção, que é você chamar a atenção do eleitor com palavras persuasivas. Existem palavras-chave que você pode fazer isso de uma maneira diferenciada. São palavras que o eleitor quer ouvir. São palavras que quem está do outro lado, na hora que ele recebe aquela chamada contendo aquela palavra, parece que ele recebe um monte de impulsos, dizendo, peraí, eu tenho interesse nisso. No final da palestra eu vou deixar para você uma lista com palavras persuasivas, para você poder se inspirar nela. Segundo, não menos importante, você tem que despertar o interesse dele para aquilo que você tem para falar. Na hora que você desperta o interesse, você começa a criar um vínculo com o eleitor. Você começa a criar um vínculo para que ele possa depositar em você o voto dele. Que ele possa te escolher como o representante dele numa situação futura. Terceiro, é envolvê-lo utilizando os gatilhos mentais. 2 gatilhos que a gente fala que são muito interessantes é o gatilho mental da escassez e da curiosidade. Ou seja, a falta de alguma coisa onde você consegue trazer uma solução, ou a curiosidade para alguma coisa que pode vir a ter. E no fim, também não menos importante do que os outros, a transformação. Aquilo que você vai poder fazer para ajudar esse processo de transformação. É necessário falar ao coração do eleitor. E aí eu desenhei um exemplo para você. Esse material pode ser um outdoor, pode ser um santinho. O que eu estou colocando aí? Atenção, interesse, envolvimento e transformação. Ou seja, avaliar, recuperar, fazer o que deve ser feito. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho. São frases afirmativas gerando uma ação, gerando uma transformação, gerando uma oportunidade. Não estou preocupado aqui com a parte estética, entenda bem isso. A gente está falando aqui de chamadas. Atento a isso, existem um monte de dicas que a gente poderia dar para vocês. Mas eu selecionei 10 que eu diria que são fundamentais. Primeiro, todo título deve ser curto. A gente coloca aqui 64 caracteres só para te dar uma referência. Não quer dizer que ele não pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas tentar se manter nisso. Tem uma mística na publicidade que a gente fala com outdoor. Ele não pode ter mais do que 9 palavras. Porque é o tempo do passante, principalmente quem está no carro, que ele consegue ler. Ele não consegue ler mais do que as 9 palavras. De assimilar. Então, se a gente conseguisse fazer um outdoor com uma palavra persuasiva que fosse interessante, seria o ideal. Mas, como a gente muitas vezes precisa informar mais coisas, a gente trabalha com essas 9 palavras. Dentro desses 64 caracteres, a ideia é que a gente escreva 3 a 6 palavras para usar na nossa headline. Pode ser mais? Pode, gente. Isso não é engessado. Use adjetivos e gatilhos mentais para despertar o interesse do teu público, do teu eleitor. Outra coisa interessante, trabalhar com percentuais, números, listas. O eleitor gosta de ouvir que 30% da população gostaria de ter um programa de saúde
diferenciado, gostaria de ter infraestrutura. 25%, ou seja, esses números, quando bem postos, geram na população um eleitor, né, vamos ser bem objetivo, uma reciprocidade grande. Ele quer ouvir sobre aquilo, ele se interessa em entender um pouquinho mais. Lógico que nada que se alongue muito. Por isso que a gente fala, né, escreva um título que vai resumir a sua proposta, que vai resumir tudo que você quer, porque aquele eleitor que quer ter mais informação, que quer buscar mais conteúdo, esse vai te procurar e aí vai a tua proposta. Na publicidade a gente fala que eu faço um anúncio para levar um cliente a uma loja, mas quem vende é o vendedor, quem vende é o lojista que está lá. A mesma coisa na campanha. A gente faz a campanha para despertar o leitor para o teu nome, para a tua proposta, para aquilo que você se propõe a fazer. Mas quem vai convencê-lo, quem vai mostrar segurança naquilo que está fazendo, é você mesmo, candidato. Você que se propôs a estar lá. Para isso que a gente fala, apresenta seus benefícios, vantagens, seja direto, responda perguntas para eles. Não cria um só título não, cria vários, para você poder trabalhar sobre um assunto, 2, 3, 4 que sejam, 10, mas que as pessoas se identifiquem com a tua maneira de falar e com aquilo que você está defendendo. E principalmente, desperte a curiosidade para aquilo que você está falando. Desperte a curiosidade das pessoas para a sua proposta. Existe, dentro desse projeto como um todo, algumas headlines que a gente coloca como exemplo, que eu deixo aqui para vocês. Um exemplo é uma headline com apelo ao medo. Você tem certeza que seu coração funciona bem? Leia isso antes de fazer uma escolha. Ou seja, qual é o medo, né? Antes de você escolher alguma coisa, leia isso, senão você está perdendo. Você sabe quais são os sintomas do fracasso? Você sabe quais são os sintomas do sucesso? Ou seja, a gente apela para o medo. Isso é um gatilho mental forte. O outro, o apelo para a ganância. Aumente seu faturamento em X tempo. Clique somente se quiser gerar resultados. Isso a gente usa muito no mundo digital. Transforme ideias em produtos milionários com esse passo a passo. No mundo digital a gente usa muito isso. Pela curiosidade, a gente vai para aquela história do boa notícia para quem gosta de mais notícia. Vou passar uma rápida mensagem para você. Eu amo essa ferramenta de gestão. Ou seja, eu estou dando um testemunho e eu estou convidando, eu estou aguçando a curiosidade das pessoas por alguma coisa que eu estou falando. De uma maneira bem específica. Que isso fique bem claro. A headline da prova social. Vou apresentar para você um método que ajudou 50% da população de uma cidade a fazer determinada coisa. 20 pessoas a ficarem mais ricas. Fulano de tal que conseguiu dar a volta por cima e fazer determinada coisa. Todas essas headlines funcionam de uma maneira que a gente não percebe, porque ela vai para o sistema límbico, como eu falei. Apelo ao pertencimento. Povo inteligente, junte-se a nós. Comunidade que está brigando por alguma coisa, junte-se a nós. Para você que quer um programa de saúde mais qualificado, junte-se a nós. Faça parte desse grupo. Seja como alguém. Apelo à preguiça. Tem uma palavra meio ruim, mas é só para despertar as pessoas, né? Descubra como você pode facilmente chegar em determinada coisa. 3 ideias para alavancar determinada coisa. Veja como ganhei em X dias. Gente, presta atenção.
A gente está falando de comunicação. A gente está falando que quando uma informação é passada da maneira certa para as pessoas que precisam receber essa informação, ela é matadora. Ela é simplesmente matadora. Porque você consegue despertar nas pessoas o interesse para aquilo que você está falando, para aquilo que você quer passar, ou para a sua proposta. Está entendido? Está entendido? O primeiro passo da sua chamada matadora, da sua hardline, isso é um exercício constante. Um exercício para você juntar a sua equipe para construir isso. Essas palavras matadoras, elas têm um poder de persuasão que você não imagina. A capacidade de transformação dessas palavras para quem está recebendo é fenomenal. Bom, aí você vira para mim e fala, pô, Renato, então isso é mágico, todo mundo usa, todo mundo pode... Isso é mágico. Isso é mágico porque no mundo da publicidade, no mundo da comunicação, a gente usa isso e as pessoas não percebem. Mas isso não quer dizer que eu estou fazendo uma maldade, eu estou me beneficiando de alguém, de alguma coisa. Não. Isso é um estudo, isso é científico, isso é comprovado. Eu simplesmente estou utilizando uma ferramenta para levar uma mensagem e as pessoas estarão abertas para receber essa mensagem, porque eu estou levando ela da maneira certa. Eu não estou construindo um caminhão de informação para poder passar para um público genérico, porque você tem homem, mulher, idade 18 mais, 20 mais, 25 mais, ou seja, como o público é muito eclético, e hoje ninguém tem, principalmente vereador, muito tempo de mídia para poder expor ideias, fazer campanha. Você tem que ser objetivo, tem que ser inteligente. Você tem que fazer a sua proposta chegar atrás dessas pessoas utilizando todas as técnicas que você pode. E eu falo, observe a história política do Brasil. Existem políticos que tentaram uma, duas, três vezes não conseguindo se eleger. E na hora que contrataram um publicitário, contrataram uma pessoa que sabia o que estava fazendo, a imagem dessas pessoas mudaram. A maneira que o público começou a aceitar essas pessoas passou a ser totalmente diferente. Porque você constrói essa imagem. E aí, eu chamo você para entender a primeira grande sacada dessa palestra. Que é, não foque no produto, não foque em você, foque na sua solução, foque na sua transformação. Talvez um grande problema que a gente veja nessa comunicação política, para quem não está bem assessorado, é exatamente isso. Não adianta você focar numa pessoa apenas, no que a gente chama de produto. O importante é focar na transformação que ele pode gerar, no papel que ele pode desempenhar. O eleitor hoje deseja proposta, ele quer entender quem é esse candidato dele e o que esse candidato pode trazer de benéfico para ele. Isso para ele é muito importante. Só que isso vai além. Isso é a construção de imagem do candidato. Na hora que eu falo vote em mim, vote em mim por isso ou por aquilo, é uma coisa. Na hora que eu começo a defender uma ideia, começo a defender um conceito que eu acredito, que eu começo a falar de gestão pública, que eu começo a explicar para as pessoas aquilo que eu acredito e defendo, o meu nome é automaticamente divulgado de um para outro, de um para outro. E aí, para você entender essa primeira grande sacada, fica a pergunta, né? Qual é a tua proposta transformadora? O que é que você pode fazer pelo seu eleitor? É isso que você tem que colocar na sua headline, é isso que você tem que colocar no teu material. Essa sua proposta transformadora. Aquilo que você pode fazer. Aquilo que você acredita.
aquilo ou naquilo que você vai se empenhar em trabalhar. A tua promessa é teu anúncio. A promessa que você vai fazer de trazer um benefício ou gerar uma solução para o seu leitor é que vai ser a sua chamada onde o teu leitor vai passar o olho e entender ou vai ignorar se ele não acreditar. Gente, é simples assim. Candidato com proposta que realmente defende alguma coisa que ele acredita e que ele tem conteúdo, que sabe o que ele está falando, ele consegue construir uma campanha inteligente, eficaz. O candidato que não tem uma proposta, que não quer transformar nada, que não se coloca de uma maneira diferenciada, ele tem uma dificuldade muito maior de gerar o material dele de comunicação, porque ele não sabe o que vai falar. Observa que nessas duas peças que eu vou apresentar para você, como material de campanha, eu praticamente falo a mesma coisa. Só que numa, eu estou vendendo um produto. Renato Mendonça, a força da mudança. Eu despertei a atenção? Despertei. Eu consegui despertar o interesse das pessoas? Talvez do meu tio, da minha tia, da minha esposa, das minhas filhas. Pessoas que me conhecem, que vão ver meu nome lá e achar bonito. Eu consigo envolver elas colocando a informação? Se for um público curioso, até consigo. Até consigo, porque eu estou colocando informações ali que podem ter relevância. Agora, eu consigo gerar uma transformação nessas pessoas? Dificilmente. O segundo exemplo, o que a gente faz? A minha chamada é saúde urgente. Eu despertei a atenção das pessoas falando de um problema, saúde. O interesse delas vem, precisa aumentar a capacidade de atendimento dentro das nossas unidades de saúde. Eu estou falando coisas que elas querem ouvir. Eu estou falando coisas que elas precisam no seu dia a dia. Agora, eu preciso saber do que eu estou falando. Porque se eu estou prometendo isso para elas, eu vou ter que me envolver e transformar aquilo em verdade. Eu consigo envolver elas com aquela mesma informação que tinha no outro santinho, só que eu sei daquilo que eu estou falando. E ele complementa a minha headline. Aquela chamada inicial que eu fiz para mostrar para o meu eleitor por que eu quero me candidatar. E depois eu mostro a transformação, que é o Renato Mendonça, a força da mudança. Essa é a transformação. As duas peças são muito similares? São. Mas se você quiser fazer um teste na sua campanha, faça peças similares. Olhe, faz um teste. Aquela que vai gerar no eleitor uma maior simpatia para a tua proposta, para o teu nome. Aqui a gente faz até uma analogia, uma brincadeira, um exemplo simples. Ou seja, uma pessoa procura alguém, né? O exemplo é a mulher abandonada ganhou na Mega Sena, faz um anúncio para encontrar o pai do seu filho. Bom, primeiro ela quer evitar falar da premiação e simplesmente anunciar que está procurando o pai do seu filho. Né? E vem, ajude Diana a encontrar Mário, o pai desaparecido do seu filho que sumiu há mais de 6 meses. Ajude uma mãe solitária. Contato pelo telefone tal. Bom, quem é Diana? Por que Mário fugiu? Quem é o pai desaparecido? Sei lá, tem tanta coisa. Só que, se eu fizer essa chamada de uma maneira diferente, ajude Diana, a ganhadora da Mega Sena. Nossa, eu já dei exposição, chamei a atenção. Diana passou a ter uma referência. Começou a ser uma pessoa que saiu de um lugar para outro, teve um ganho. É um monte de coisa que eu posso utilizar aqui para despertar a atenção das pessoas e associar a Diana àquilo que eu quero. No meu interesse, eu posso colocar uma recompensa para quem ajudar. E no meu envolvimento, aí sim eu vou falar que é Mário, encontra Mário, o pai desaparecido do seu filho, sumido há mais de 6 meses. Não importa nem por quê.
Se no meu interesse eu estou colocando uma recompensa para quem me ajudar, basicamente eu estou falando para as pessoas: se você sabe de alguma coisa, atua na transformação, me liga. Não importa qual é o interesse das pessoas, não importa o porquê que elas estão fazendo isso. Aqui eu estou falando da comunicação. Você pode virar para mim: Renato, mas você apelou, você utilizou. Eu não apelei, eu estou falando de comunicação. Eu estou falando de resultado, de efetividade. Daquilo que você precisa para fazer a sua campanha ser uma campanha vitoriosa, ser uma campanha transformadora, ser uma campanha diferenciada. É um exemplo bobo esse, gente, mas é para ser simples de ser entendido. É um exemplo para você entender como que a informação pode ser trabalhada e ser colocada na hora certa, no momento certo, para ativar os gatilhos mentais e principalmente para trabalhar o sistema límbico de quem está do outro lado. Interaja com essa primeira sacada. Ela tem sido transformadora para muitas pessoas, para muitos políticos. Ela tem feito campanhas decolarem. Porque ela é simples, ela é direta, é objetiva. Mas eu aproveito e converto para falar da maior sacada para vocês, que é o marketing político digital. Vereador que pretende concorrer para algum cargo em 2016 precisa entender isso melhor. Se você é candidato e não entende isso, procura alguém, procura na tua equipe construir uma inteligência para poder lidar com o marketing político digital. É claro que se você virar para mim e falar: pô, na cidade do interior, eu tenho lá 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, as pessoas não lidam com internet, com computador, com tecnologia, é uma comunidade muito carente. Ok, concordo com você. Não é para você que eu estou falando. A tua campanha é uma campanha de santinha, uma campanha mais barata, que vai estar mais linkada naquela primeira sacada. Mas nos grandes centros, isso é fundamental. Nos grandes centros, hoje, quem não está envolvido com marketing político digital, quem não consegue se diferenciar através do marketing político digital, está 10 passos atrás. Porque o teu concorrente, o outro candidato, ele vai utilizar isso. A verdade é que a internet entrou na nossa vida, isso é uma verdade. Você não tem mais como tirar isso. Agora você tem como tirar proveito dela. Você precisa entender que se você ficar do lado de fora, o outro candidato vai se aproveitar e vai gerar muito resultado dentro do teu eleitor. Junto do teu eleitor, que por mais que ele conheça a tua proposta, ele vai estar sendo bombardeado cotidianamente sobre as informações do teu adversário político. E aí, você precisa começar a pensar em algumas coisas que definem esse processo. Você precisa de ter pessoas qualificadas para cuidarem do perfil de você, candidato, e da sua campanha nas redes sociais. Porque ela tem que ter um padrão de qualidade. As pessoas precisam receber essa informação com padrão de qualidade. Ela tem que ter uma foto bem produzida. Ela tem que ter um layout bem produzido. Ela precisa ser muito bem feita. Ela tem que ter estilo. Ela tem que transmitir credibilidade, confiança para quem está do outro lado. Parece um detalhe escolher a tua foto que vai para o perfil da sua rede social, para o teu santinho, mas não é. Acredite, isso faz muita diferença. Porque a sua foto pode ser a representação de uma proposta séria transformadora ou pode ser a imagem de uma pessoa não muito preocupada com o que quer passar para o eleitor. E aí eu digo para vocês, entendo as estratégias de cada rede social, Facebook,
YouTube e etc. Porque cada uma delas exige, mas exige mesmo de você, uma maneira correta de poder trabalhá-las. Cada uma delas precisa que você dedique tempo, mais do que tempo, dedique atenção para as informações que vão ser transmitidas ali. Porque é exatamente ali que você vai poder fazer a diferença. É exatamente ali que, se você souber explorar, você vai ter a oportunidade de fazer diferente dos outros e fazer uma campanha diferenciada. Bom, uma vez que a gente está falando de redes sociais, a gente está falando também de outras coisas que você pode fazer numa campanha política, que é pesquisar essas redes sociais para saber aonde você tem mais penetração ou não, aonde você tem mais eleitor ou não, em qual comunidade você é mais aceito, qual comunidade possui um alcance maior para você distribuir as suas ideias, a sua informação, qual rede social está na moda e todo mundo está nela, está querendo falar ali. Qual que vai fortalecer a tua campanha e dar credibilidade para aquilo que você está querendo vender? Uma vez que você consegue entender isso, e consegue escolher a tua rede social, aí você precisa começar a pensar no teu material de campanha, naquilo que você vai poder usar e distribuir ali. E aí aqui eu faço como é que eu vou dizer, um adendo. Eu desperto você para uma coisa interessante. Contrata pessoas, ou se você tiver conhecido, se você conhecer alguém de qualidade, para fazer seus textos, fotos, vídeos, escrever e-book, criar infográfico. Contrate uma pessoa que faça isso com qualidade. Porque você distribui isso de graça. Você não precisa imprimir, nem pagar ninguém para entregar. A internet dá uma escala para você. Você consegue escalonar isso de uma maneira muito inteligente. Você não precisa gastar dinheiro distribuindo isso. Você pode até ter pessoas, assim, construir uma comunidade que vai disseminar essa informação sem custo. Por isso que a gente fala do engajamento das pessoas na sua campanha. O que a gente fala é preciso focar em segmentação, criar listas de pessoas engajadas nas suas ideias. São pessoas que vão estar dentro do seu colégio eleitoral, que vão vender as suas ideias, que vão propagá-las para outras e outras e outras. Quando a gente faz uma comunicação de nicho, quando a gente fala para um público específico, a gente aumenta em muito o retorno, o sucesso daquela campanha. E a internet te dá essa possibilidade. Porque quando você vai para uma rede social, você consegue falar com nicho. Você vai para uma outra, você fala de uma outra coisa. Ou então você aborda um assunto que as pessoas que se interessam por ele vão discutir, vão disseminar aquela informação. E aí, mais uma vez, as suas chamadas começam a fazer toda a diferença. Porque elas que vão distribuir esse conteúdo para o teu público. Elas passam a ser estratégicas para você. São elas que vão fazer o primeiro canal de comunicação com o teu público eleitor. Não importa se você sabe ou não de internet, se você conhece ou não de redes sociais. O que importa é que isso é uma verdade. O que importa é que você precisa participar disso. Que você precisa trazer para a tua equipe profissionais competentes para levar você para um outro nível de sucesso na sua campanha, de recepção da informação na tua campanha.
que você, um vereador transformador, precisa levar essa informação para quem precisa ouvir. E eu te pergunto, o que você está esperando para começar a debater a sua campanha para 2016? Está na hora, a hora é agora. Essa eleição dos celulares que todo mundo está falando, porque o celular, o mobile, é o canal mais rápido que as pessoas têm na mão. Estão o dia inteiro buscando informação nele. A TV já deixou de ter esse canal, ser o principal canal. Ela é muito importante, não perdeu sua importância. Mas o celular está na mão das pessoas 24 horas por dia. Eles estão passando mensagem, recebendo mensagem e buscando informação. Planejar para eles seria o grande passo. Mirar teu público através dos celulares, eu diria para você que é a grande sacada. Porque esse aparelho, ele hoje desperta a atenção de todo mundo. É onde está a informação. E esse usuário vai buscar essa informação. Não é você que está levando para ele. Pensa nisso. Porque além da sua presença física, a tua informação sendo transmitida através dos celulares aproxima você do eleitor. Para quem souber agir, utilizar isso como uma ferramenta inovadora, construir uma estratégia inteligente e principalmente conseguir ser convincente na sua proposta, eu te digo, ele deu 200 passos para se eleger. Ele está muito na frente dos outros candidatos. Porque, se não nessa eleição, nas próximas, você pode ter certeza que 80%, 90% dos candidatos vão estar utilizando essa ferramenta. Se você observar lá nos Estados Unidos, isso já é uma verdade. Lá nos Estados Unidos hoje, as campanhas nascem na internet 1 ano antes, 2 anos antes. Os candidatos começam a disseminar uma informação, a falar sobre aquilo que acredita, bem antes, utilizando esse meio, criando comunidades. Por quê? Esses candidatos, lá na frente, vão precisar, dentro dos seus partidos, construir uma imagem, construir uma proposta, defender essa proposta. E na hora que eles chegam dentro do partido para ser escolhido o candidato a representar aquele partido, ele já tem uma base eleitoral formatada, que por lei ou por estratégia foi quase que 100% formatada através da internet, disseminando ideias, trocando dados, pesquisando junto ao eleitor aquilo que ele gostaria, aquilo que ele precisa, entendendo quais são os anseios, as necessidades. E a partir dali, ele constrói uma formação, um projeto, uma estratégia para poder transformar em realidade tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Bom, espero que eu possa ter ajudado vocês a construir uma campanha mais inteligente, com resultados eficazes, que vocês consigam entender o poder que palavras possuem para levar a sua ideia. Que você entenda que na hora que você se propõe transformar ideias em resultado, você se propõe a fazer diferente. Hoje, diante de tudo que a gente está vivendo,
As pessoas estão buscando políticos em quem elas possam confiar. Políticos que possam realmente representá-las dentro do universo político. E você pode ser essa pessoa. Você, na sua proposta de transformação, pode fazer isso. Meu nome é Renato Moura Júnior. Eu acredito no poder da comunicação. Eu acredito na capacidade das pessoas transformarem ideias em resultados. E principalmente em fazer diferente. Eu vou dar de presente para vocês a lista das palavras chaves que eu comentei lá na frente. Então, todo mundo que quiser, basta me mandar um e-mail que eu vou enviar essa lista para vocês, essa lista que está aí abaixo. Exatamente para que você possa ter um arsenal grandioso, poderoso para utilizar nas suas campanhas. E acredite quando eu falo, os gatilhos mentais, bem utilizados nas headlines. A gente precisa falar para o sistema límbico das pessoas, porque o cartesiano que recebe informação, ele está saturado de dados. Mas o límbico que deseja a mudança está muito aberto, muito receptivo a ouvir uma nova proposta, a ouvir uma nova situação. Ele deseja isso. Mais do que nunca ele deseja isso. Bem, pessoal, vou me despedir de vocês aqui e coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, que vocês queiram tirar. O Cadu do Converter, o pessoal do Converter, todos têm meus contatos. E espero que vocês consigam desenvolver uma campanha transformadora, vitoriosa, mas principalmente que vocês possam transformar a vida dos seus eleitores com novas oportunidades. Obrigado pela atenção. Vamos que vamos. Uma grande eleição para todo mundo. E que a gente consiga transformar isso tudo em resultados excelentes.